A próxima nova temporada de anime está chegando aí, agora em janeiro de 2026, e com ele, obviamente, que a gente vai ter um guia completinho para você ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse início de ano. E aí, meus queridos, bora para mais um guia de temporada, pra gente ver todas as continuações, seja a segunda, terceira, quarta, quinta e tantas outras temporadas, mas que a gente vai ter todas elas para janeiro de 2026. Lembrando que os novos animes, eles sempre saem num vídeo separado, para não ficar algo muito extenso e a gente também dá aquela organizada melhor. Se falar que é para monetizar 2 vídeos separados, faz sentido também, né? Mas não, tá? É pra deixar um pouco mais organizado, né? Mas enfim, pra começo de conversa, a gente vai ter 2 animes, que na realidade um é um filme, que a gente vai ter eles agora pro final de dezembro. E pra não pensarem que é da próxima temporada, ali de janeiro do ano que vem, e até também pra lembrar o pessoal de que essas obras existem, vale a pena a gente comentá-las aqui. Uma que é o Aonomiburo, um anime de ação samurai, que recebeu uma nota relativamente baixa, mas tem quem curtiu, outros acharam um pouco lento demais, ou que a história é boa, mas a execução não foi do mesmo nível, e ainda quem simplesmente adorou. Quando é muito dividido assim, eu sempre falo que a moral é você ir lá ver e tirar suas próprias conclusões. Sendo que ele fala de um jovem órfão que se junta aos Lobos de Mibu, um grupo de guerreiros que atua como protetores locais, e a partir daí ele precisa treinar muito, participar de missões e conflitos, enquanto tenta ficar mais forte e encontrar seu próprio caminho. E ainda o Undead Unlock, que muitos desconhecem esse anime, que dá uma boa de uma aventura, bem peculiar, mas é uma boa aventura, ainda mais pra quem gosta de gore, contando a história de uma garota que tem o poder do azar e ela mata qualquer um que a tocar, conhecendo um homem imortal que deseja ir dessa pra melhor. E aí juntos acabam se envolvendo contra uma organização que tenta controlar todos os poderes especiais. A moral é que a gente vai ter uma espécie de filme que na realidade ele tá com o nome de especial, sendo a continuação direta da história, e ele só foi denominado como especial porque vai ser lançado como um episódio extra longo de 1 hora. E vai aparecer novos personagens, novas lutas contra a organização, com ligação direta com os próximos arcos. E agora sim, por ordem de estreia, começando com aqueles que ainda não têm dia definido para o seu lançamento, para sua estreia, pelo menos até a gravação desse vídeo, como por exemplo Hokuto no Ken, que infelizmente não vai ser um remake ou uma continuação direta da história, na realidade ele vai ser um spin-off voltado para comédia. E em vez de acompanhar o Kenshiro, o protagonista clássico lá do Hokuto no Ken, ele vai mostrar o ponto de vista dos soldados mais baixos do exército do Ken-O, que são personagens que, no original, eles serviam só como figurantes totalmente descartáveis, mas agora eles vão ser os protagonistas, tentando sobreviver no meio desse caos pós-apocalíptico desse mundo, sempre com um tom de comédia e ironia, brincando com a própria fama deles de inimigos inúteis que eles tinham lá no original. E pra quem não sabe de onde provém, que anime é esse Hokuto no Ken? Ele é mais antigo, mas com certeza você já ouviu essa passagem dele aqui. Omae wa mou shindeiru. Nani? Um anime que vai agradar um público bem específico é o Dousei Koishite Shimauna, ou Anyway I'm Falling in Love with You, que tá vindo agora para sua segunda temporada, que não foi muito bem recebida, principalmente por conta da animação, mas óbvio que teve também quem curtiu, principalmente para quem gosta daquele harem reverso, que são vários garotos e uma só garota. Com um romance escolar que mostra essa garota crescendo cercada por 4 amigos de infância, e no aniversário de 17 anos dela, um deles se confessa. Sem muita experiência com romance ou no amor, ela hesita primeiro, mas depois percebe que os outros também têm os mesmos sentimentos por ela, e aí vai misturando amizade, ciúmes e descobertas. O maravilhoso Golden Kamuy, que tá chegando no final geral da história, vai concluir a caçada, os destinos de cada um e tudo mais, sendo que a base é de um ex-soldado e uma garota da tribo Ainu que se unem em busca de um tesouro escondido, e para encontrá-los precisam decifrar tatuagens gravadas em prisioneiros, tanto que tem até quem tire a pele deles, e enfrentar os outros caçadores desse tesouro. Aqui a gente tem uma pegada bem equilibrada de vários temas, como ação, um pouco de drama, aventura e bizarrice a rodo, sempre com humor mais ácido e peculiar pra caramba, peculiaridade é que não falta nesse anime, mas que funciona muito bem, ainda mais com esses personagens que, alguns deles pelo menos, como a garota Ainu, é de um carisma incrível. Quem voltou recentemente com um remake que mexeu um pouquinho na história foi o Jigoku Sensei no B, ele que provém de um anime do mesmo nome lá de 96, e agora em janeiro vai sair a parte 2 da primeira temporada. Ou seja, não é a segunda temporada, é continuação da primeira,
mas no fim dá na mesma coisa. Uma continuação direta falando de um professor que tem poderes espirituais e se dedica a proteger seus alunos de tudo que é força sobrenatural, monstros e maldições da escola e cidade no geral. Isso tudo com o auxílio de uma mão demoníaca que ele tem, enquanto vai ensinando para os alunos algumas coisas, como a terem coragem, questões de amizade e a enfrentarem esses seres. Tá, e um anime que recebeu uma nota média mais baixa, mesmo ele estando bonitinho, porque ele carece de uma base mais sólida, tanto que na história as coisas só são como são. Porque sim, e até os personagens também falta ali um carisma pra eles. Agora, pra quem curte velocidade, corridas e carros, a gente vai ter a volta do MF Ghost com a terceira temporada. O MF Ghost, que na verdade ele é uma continuação indireta do Initial D, tá? Com a aparição ali de alguns dos personagens que a gente já viu lá como referência nesse daqui. Que é sobre um jovem piloto britânico que chega no Japão para competir no campeonato MFG, trazendo junto alguns pequenos segredos e uma ligação com o passado das lendárias corridas de rua. E mesmo que seja uma continuação indireta, o melhor é a gente entender ele como algo separado, já que comparações com o antecessor, entre aspas, podem não ser lá muito agradável, já que cada um deles tem uma essência diferente. O Medalist, que saiu no início de 2025, um anime de esporte proveniente de um mangá com uma notaça e não decepcionou nem um pouco na animação, que eu simplesmente adorei esse anime, mesmo eu não sendo lá um grande super fã do tema de esporte. É incrível como eles conseguem criar uma conexão tão boa e forte com a gente e explicar tão bem todo esse mundo, porque é um ex-patinador que nunca alcançou o sucesso que queria, até encontrar uma garotinha muito talentosa e super determinada, mas que já passou da idade para começar a patinar e ainda tem vários problemas na escola, na família e em outras áreas. Juntos eles começam a treinar, evoluir, indo em pequenas competições, subindo de nível, conhecendo e se envolvendo com outros nomes e prodígios da patinação, mirando sempre se tornar uma medalhista olímpica. Esse anime, além de ser extremamente carismático em todos os sentidos, mas principalmente por conta dessa garotinha da protagonista, que é muito expressiva, fica fazendo tudo que é careta, fica triste e chora, feliz e ri, sente medo, o peso de seguir pelo caminho do profissionalismo, então ela é muito sentimental e consegue demonstrar isso muito bem. E é um belo de um anime, ainda mais porque as dificuldades elas são muito presentes e muito bem apresentadas. Tem quedas em momentos de angústia, não é tudo só feito de vitórias igual a grande maioria dos outros animes, as derrotas elas existem também, junto de uma animação muito bonita e que ainda deram uma aula extra de como mesclar direito um 3D CGI dentro de um 2D. E falando em 3D, tem o Trigun, que a primeira temporada desse reboot ficou com o nome de Stampede. Ou seja, ele é um reboot do Trigun original porque ele pegou essa história e recontou ela do zero, com uma nova narrativa, abordagem, direção, personagens, etc. Sendo que aqui a história é num planeta desértico, onde caçadores de recompensa estão atrás do protagonista, que tem uma grande recompensa pela cabeça dele, e mesmo tendo uma fama de destruidor, na realidade, ele é bem bonzinho e não gosta de passar peixeira em ninguém não. E ao longo vai contando toda a história, desenvolvendo as tramas e revelando que ele não é mesmo um vilão. Na realidade, ele tem um passado bem trágico e tenta sempre proteger os inocentes. A continuação ela vai se passar 2 anos depois disso tudo e ainda vai contar com uma animação mais interessante. Parece ter recebido algumas melhoras, teve um certo upgrade. Lembrando que nenhum dos dois Triguns é 100% fiel, tá? O anime lá de 98 inventou bastante coisa depois de um certo ponto, e o Stampede, embora tenha uma linha de narrativa totalmente diferente, nova, traz conceitos do mangá que nunca apareceram lá no clássico. Não demorou muito para o spin-off do nosso My Hero Academia, o Vigilantes Illegals, voltar agora com a sua segunda temporada, dessa história que é mais leve, se a gente comparar com o original. Mas eu gostei disso, embora no início não tenha me agradado muito, esse nosso trio aí me conquistou sim. Ainda mais em poder ver o passado de alguns dos grandes heróis do futuro, e querendo ou não vilões e até anti-heróis, no caso do Sten, e no Vigilantes se passa no mesmo mundo, num Japão onde heróis existem e tem licenças especiais para atuarem como e manterem a ordem, até que um grupo de civis com poderes bem mequetrefes decidem agir por conta própria. Sem reconhecimento oficial, eles vão enfrentando criminosos e ameaças que passam despercebidas pelos heróis profissionais em lugares que a ajuda demora a chegar. Mas com o andar da carruagem, depois de muito treino, os poderes que antes eram quase inúteis e a ligação rasa que eles tinham vão ficando cada vez mais forte. Demorou, mas voltou o Jigokuraku, mais conhecido como Hell's Paradise,
Tá chegando também para continuar a bendita história do Gabimaru, se ele vai lembrar do real passado dele ou não, e todas as lutas e tretas contra esses seres mega bizarros e muito da hora, que são de uma ilha tida como um paraíso na Terra e de onde se pode extrair o elixir da imortalidade. Sabendo disso, um líder do shogunato envia um grupo de prisioneiros condenados ao soninho eterno, acompanhados de samurais para esse lugar e encontrar o elixir. Dentre os prisioneiros, a gente tem um assassino que recebe a chance de liberdade ao participar dessa missão. O problema é que se não bastasse os monstros e tantos mistérios que encontram nesse lugar, ainda tem os perigos que os outros criminosos e seus guardiões representam, tudo isso para tentar sair dali e reencontrar sua esposa. Quem também tá de volta é o Fate, com uma releitura que vai apresentar uma nova guerra do Santo Graal, dessa vez em Snowfield, nos Estados Unidos, chamado de Fate Stranger Fake. E a história vai mostrar uma guerra do Graal falsa nesse lugar, onde uma organização está tentando replicar o ritual original, mas sempre com falhas. Isso gera uma guerra com vários problemas, regras quebradas e invocações irregulares dos espíritos dos heróis, sendo que vai aparecer alguns dos Servants mais conhecidos, outros inéditos e algumas tidas como lendárias, só que em versões diferentes do que a gente já viu. E ninguém vai ficar fora desse início de ano, até para quem gosta daquele harem, ecchi mais pesado, também vai ficar feliz, porque a gente tem a volta do Matosei Rei no Slave. Esse anime que tem como base um mundo onde portais para um lugar denominado de Matô apareceram do além, e lá tem monstros e seres estranhos muito fortes. Para combatê-los tem as forças meio que militares, uns esquadrões todos formados apenas por mulheres, isso porque elas são as únicas capazes de despertarem certos poderes, até que um garoto acaba indo para esse lugar sem querer e se torna o escravo da líder de uma dessas unidades, recebendo também um poder e descobrindo que desse outro lado tem muitos mistérios e segredos, assim como a relação com o desaparecimento de uma pessoa do seu passado. Agora, no final do ano, a gente teve um filme do Jujutsu Kaisen, que é aquela coisa básica que todo anime um pouquinho mais acima da média tá fazendo, né, pra conseguir arrecadar uns pila a mais, que é um aglomerado da última temporada, nesse caso da segunda, junto de uns 2 a 3 episódios da nova, que no caso do Jujutsu tá chegando agora em janeiro. E a história todo mundo já sabe, é o Yuji, um estudante que acaba engolindo o dedo do Sukuna, o rei das maldições, e isso transforma ele no hospedeiro dessa entidade, tida como terrível e maléfico, o obrigando a entrar no mundo dos feiticeiros Jujutsu, treinando, estudando, aprendendo e lutando ao lado de colegas e professores da escola de Jujutsu, vai enfrentando espíritos amaldiçoados e descobre o problemão que é carregar o Sukuna dentro de si. Agora a gente vai ter um arco que é muito frenético, porque vai envolver uma galera de feiticeiros, de conhecidos a novos, que são forçados a lutar até o fim das suas vidas, seguindo certas regras, e a nossa trupe entra nisso, tanto para tentar salvar a irmã do Fushiguro, quanto para impedir os planos do vilãozão, mas a cada nova luta eles ficam sabendo de mais segredos sobre o Sukuna, o passado dos personagens e o verdadeiro objetivo por trás desse ritual. Concluindo definitivamente a história do Shinra, quem também se despede é o nosso Fire Force, se passando num mundo onde as pessoas pegam fogo espontaneamente e se transformam em criaturas de pura chama. E aí a gente tem a força especial para combatê-las, composta geralmente por pessoas que conseguem utilizar o fogo como uma forma de poder. A história vai acompanhar o início de um garoto conhecido como Pegadas do Diabo no meio dessa luta contra os incêndios humanos e mostra como a corporação enfrenta tanto os monstros quanto conspirações que ameaçam a sociedade, e vai continuar diretamente de onde parou, naquele caos desenfreado com luta pra tudo que é lado, sendo que agora a gente vai ter as lutas definitivas e tudo que é revelação sobre a Evangelista, o Shinra, poderes e tudo mais. Quem também vai voltar é a comédia Hime-sama Goumon no Jikan-des, provavelmente que mais conhecida como This Time for Turtle Princess. Desculpa meu sotaque, é de quem não sabe falar inglês. E não é aquela obra de arte, mas na real, pro tema de comédia, que premissa diferente e como isso funciona tão bem, porque é uma princesa guerreira que foi capturada pelo exército dos demônios, na qual ela enfrentava, e aí botaram ela pra sofrer tudo que é tipo de tortura e contar todos os segredos do seu reino. Mas as torturas são sempre algo muito bobo, e que, pode-se dizer que é uma baita de uma tortura, né? Mostrando comidas maravilhosas, mas não deixando ela comer, comendo isso na frente dela e várias outras coisas mais leves, mas que volta e meia ela cai, transformando esse cativeiro numa comédia bem criativa. O Oshinoko, com a terceira temporada, de um anime que também tem uma premissa que passa longe dos clichês,
pelo menos o início dela, que eu não sei vocês, mas eu tive uma leve decepçãozinha nessa segunda temporada, e a princípio fui só eu mesmo, porque a nota de ambas está praticamente igual, que fala de um modo bem peculiar dos bastidores da indústria do entretenimento, focando mais em idols, do que está por trás das cortinas, o que a gente não vê ou fingimos não ver, tendo um elemento de mistério e até sobrenatural talvez, já que a base é de uma famosa idol que foi assassinada e os seus filhos, ainda bebês, na realidade são duas pessoas que já conheciam ela, entre aspas, e reencarnam como filhos dela, e um deles cresce determinado a descobrir quem está por trás do crime, enquanto a outra segue o sonho de se tornar uma idol igual à mãe. E sim, o anime composto de melhor obra de todos os tempos, o Soul Soul no Frieren, tá voltando. Pelo menos segundo o site do My Anime List, o maior desse segmento fora do Japão, ele é o melhor anime, né? Não é à toa que atualmente é um dos grandes ícones desse mundo. Mas me diz você se acredita que ele é mesmo o melhor, ou pelo menos está entre os melhores, ou não. Ela vai chegar na metade do mês falando de uma maga elfa que fez parte do grupo de heróis que derrotou o Rei Demônio, e por ser uma elfa, ela vive séculos e séculos, enquanto seus companheiros humanos têm vidas mais curtas, e depois da morte deles, ela percebe que conhecia de verdade muito pouco seus amigos e decide viajar pelo mundo, enfrentando novos desafios e refletindo sobre o valor das memórias e das conexões humanas. Sendo que na continuação a gente ainda vai ter essa mesma essência, com as viagens, aventuras, enfrentando novos seres em outras terras, dessa vez mais inóspitas ainda, enquanto se aproximam do reencontro com um certo alguém. E ainda por último, mas não menos importante, o Mobile Suit Gundam Senkou no Hathaway Sersou no Majo, o segundo filme da trilogia do Mobile Suit Gundam, que mostra o futuro muitos anos depois da série original. A moral é que a humanidade tem colônias espaciais e uma delas declara independência e entra em guerra contra a Federação da Terra, sempre com a utilização de mechas gigantescos, chamados de Mobile Suits, e um garoto em específico utilizando um desses mechas chamados de Gundam. E agora, nessa trilogia, a história acompanha o filho do Bright Noah, um personagem clássico da série original, que se torna o líder de um grupo rebelde e luta contra a Federação da Terra, considerada corrupta e opressora, enquanto enfrenta dilemas morais e pessoais. E ainda por último mesmo, só um rumor, tá? Nada confirmado, talvez bem longe disso, é que o Fog Hill of Five Elements, com a terceira temporada, que a princípio seria a última, se eu não me engano, estaria para vir no início de 2026. Mas de novo, é só um rumor que saiu em alguns lugares e nenhum deles tem uma base tão decente. Mas vai que né, seria interessante, talvez não para janeiro, mas fevereiro ou março, eu pelo menos torço para que sim. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e agora eu quero que você me diga quais dessas obras você tá hypando pra caramba e esperando ansiosamente pra cada novo episódio. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!